Boa, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma live nossa de hoje, né? Hoje a gente está num formato diferente, começando aqui no Zoom. Então, e hoje a gente vai falar do episódio 19, né? Bom demais! Como um bom network pode dobrar a sua remuneração na segurança. Então, sejam todos bem-vindos, né? Mais uma aula da nossa série. Para quem ainda não me conhece, sou Alex Amorim. A gente vai ter a oportunidade de ter algumas trocas de ideia, trocas de informação aqui. E acho que o importante, né? Fiquem à vontade para colocar aqui no chat da onde vocês são, né? Então, algumas pessoas já colocaram aqui, né? O Ulisses falando lá do Distrito Federal. Então, fica à vontade aqui para colocar. Bom saber, né? Que acho que é muito bom esse modelo, né? Ilicinho, lá, Curitiba. Então, é muito bom, né? Que a gente começa a ver que esse modelo proporciona ter pessoas de todo o país aqui conosco. Então, isso, cara, é muito bom porque a gente tem essa possibilidade de estar muito próximo, estar junto ali. Boa aqui, ó. O Heitor lá de Barueri. Então, a gente vê que tem pessoas do Brasil inteiro, Rio de Janeiro, Sinildo. Boa, maravilha, maravilha. E é, hoje, né, esse tema passa a ter uma importância, né, que se você quer aumentar a sua oportunidade ali de carreira e dobrar a sua remuneração na área de segurança, o network é algo extremamente fundamental, né? Muitas vezes eu vejo que pessoas acabam perdendo oportunidades assim fantásticas, muitas vezes por não ter esse network, né? Então, às vezes eu falo que um network estratégico pode ser o caminho mais rápido para você conseguir muitas oportunidades. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje. Para vocês terem ideia, hoje dentro da mentoria Pax existem algumas, tem uma pessoa, né, em especial, inclusive ela vai começar agora, já na semana que vem, na nova empresa. Ela fez uma jornada, fizemos ali um plano de ação totalmente individualizado para ela, e nessa jornada foi exatamente 30 dias para conseguir, né, desde a empresa ali de quando ela saiu, todo o processo que ela fez até conseguir entrar ali na empresa nova. Então, isso é muito bom, né? Então, só lembrando que a nossa aula acontece toda segunda-feira, 3 horas da tarde. Então, eu venho aqui trazendo insights bem valiosos para como você pode acelerar na carreira e transformar você em uma referência no mercado de segurança. Então, reforçar, né, que essas aulas é um processo bem contínuo para ajudar quem quer evoluir na carreira. E lembrando, né, que o tema de hoje é fundamental para quem busca esse crescimento, tanto financeiro como profissional. Então, esse episódio 19, né? Caraca, a gente já tem ali mais 19 horas de aula gravada, todas as aulas pô, gratuitas. Então, eu falo que é uma forma aí de doar, uma forma de estar muito próximo de vocês. Então, é uma troca muito grande. Por isso que é bom vocês participando, né? E estando junto ali. E com isso, né? A gente consegue, de uma forma muito clara, entender o momento que vocês estão e a gente fazendo essa mudança, né, esse crescimento. Então, hoje nós vamos nessa 19ª aula dessa série e o tema é um dos mais diretos, né? Como um bom network pode dobrar a sua remuneração em segurança e destacar que a trajetória dos profissionais foca muitas vezes só na certificação e esquece que esse poder de conexão, essa interconexão, é, é extremamente importante para acelerar a sua carreira e para você obter novos salários. Às vezes as pessoas são muito boas tecnicamente, ela tem ali, eu falo que muitas vezes elas são contratadas por hard skills e mandada embora às vezes por soft skills, às vezes por conta dessa dificuldade de como se interagir, como estar conectado com isso. Então, esse é um dos pontos fundamentais, né? Então, se você sente que está ganhando
menos do que merece e que essas melhores oportunidades não chegam até você. Então, essa aula vai te mostrar exatamente como esse network pode ser um fator decisivo ali para mudar esse cenário, né? Então, eu vou compartilhar aqui o nosso modelo do Mind Map, né? Então, a gente vem tendo esse Mind Map aqui que vem nos acompanhando e ele acaba trazendo ali muitas informações ali de uma forma bem clara. Então, hoje, aqui no nosso Mind Map aqui, eu vou compartilhar aqui. Então, o que nós vamos ver hoje, né? O que nós vamos aprender? Basicamente, são três pontos. O primeiro, né? Por que o network é diretamente responsável por oportunidades que pagam melhor? Então, vocês vão entender qual é essa correlação, né, de receber mais e relação com o network, como que isso pode facilitar ali nesse meu desenvolvimento. O segundo ponto, quais são os erros que te afastam de oportunidades dessa alta remuneração? Como eu falei, tem alguns pontos bem específicos que fazem toda a diferença. E o terceiro aqui são estratégias práticas para você construir essa conexão e ganhar convites, né, de ofertas reais, né, de ter aí esse crescimento. Então, antes mesmo de entrar, eu quero compartilhar uma história real. Então, um caso de um dos mentorados que faz parte lá do PAX, que é o Programa Acelerador de Carreira de Segurança, que ele entrou na empresa, ali teve uma janela de 6 meses, durante ali 6 meses ele entrou, para vocês terem ideia, logo no começo, quando ele entrou na empresa, ele falou, pô, Alex, eu preciso de uma ajuda para a gente fazer um PDSI, que é o Plano Diretor de Segurança da Informação. E dentro dessa jornada, é, eu falei, pô, dei todo o direcionamento de como que ele poderia fazer. Frente a isso, ele foi, reestruturou e falou: agora você apresenta para mim. Quando ele fez a apresentação, eu falei: cara, você perdeu a reunião no segundo slide. Por quê? Porque ele estava entrando em muitos detalhes ali da apresentação. Eu falei: cara, isso para você é bem ruim, porque como você está entrando nesses detalhes, na reunião o pessoal vai começar a discutir sobre aquilo que você está colocando. Então, sim, você tem que enxutar mais, deixar muito direto ao ponto, dar um exemplo de algo que você fez e a partir daí mostrar que, fala, pô, olhando para os fluxos de negócio, eu tenho todos mapeados. Então, não tem a necessidade de você entrar em tudo. É mais para entender qual foi o modelo que você fez. Porque muitas vezes por ser um pouco mais técnico, a gente acaba querendo, ali de uma forma mais direta, querer entrar mais em detalhes, então isso pode gerar um problema. Então, foi, ó, então só passa por um dos fluxos, mostra qual foi a metodologia e o processo que você fez, e a partir daí fica tranquilo que eles vão entender qual é a forma ali que você desdobrou em cima disso tudo. Feito isso, ele começou a apresentação, fez a apresentação, e dentro, né, quando ele começou a mostrar, o presidente e os diretores ali viraram para ele no meio da apresentação e falou: cara, eu nunca vi algo tão bem estruturado como você está apresentando. Então, assim, ele entrou, o pessoal já estava questionando o orçamento, falou, pô, não, eu acho que primeiro tem que diminuir o orçamento, porque não faz sentido, está gastando muito com segurança. E depois dessa apresentação, cara, tudo mudou. Ele conseguiu um aumento de orçamento, 3 vezes mais aquilo que estava sendo solicitado. Para quem fez já o diagnóstico comigo, já conseguiu ver isso, eu até mostro esse case, mostro esse vídeo. Depois disso, eles ainda comentaram que nunca tinha visto algo tão bem estruturado, né? E assim, ele conseguiu atingir todos os pontos. Inclusive, agora, recentemente, eu conversei com ele e falou: cara, já contratei praticamente todas as pessoas do meu time, então agora está em poucos detalhes, estou conseguindo até respirar, para vocês verem o nível que chegou. Adicional a isso, uma outra coisa que foi bem bacana que acabou acontecendo também, ele durante esse período
fomos fazendo várias estratégias ali, durante, esse processo. Com 6 meses de empresa, agora que fez o 7º mês, ele conseguiu um aumento de 20%. Cara, então, mandou super bem no começo, ali no processo de uma apresentação ali de um PDSI, que é o Plano Diretor de Segurança da Informação, e logo na sequência ainda teve um aumento de 20%. Então veja como, muitas vezes, você ter uma estratégia muito clara pode gerar ali uma receita totalmente diferenciada para você. Mas por isso que é importante você ter isso muito bem estruturado. Então isso é o que faz toda a diferença. Então isso mostra como impactou diretamente na remuneração dele, esse tipo de conexão e essa forma que ele, fez todo esse desenrolar. Eh então, para vocês verem, né, esse é um exemplo ali do que a gente acabou tratando dentro da mentoria, mas ter esse bom network pode dobrar até a sua remuneração. Então, isso é possível, mas é muito de como você está conectado com isso. Então, vamos aqui para os passos, né? A gente tem ali sempre, nós temos 5 passos que acabam ajudando. Então, como que nós vamos conseguir ali com bom network, dobrar essa remuneração? E a gente traz aqui esse total de 5 passos. O passo um: esteja sempre presente onde as oportunidades acontecem. Eh, Isso é algo que muitas vezes, provavelmente, vocês já escutaram aquela frase que fala: "Quem não é visto não é lembrado". Isso é real. Então o ponto é: "Pô, eu preciso estar presente em tudo?". Não, porque a gente sabe que isso humanamente é impossível, concorda? Então não dá para eu estar presente em todos os momentos, mas eu preciso ter uma estratégia muito clara para isso. E o primeiro ponto que eu trago para aqui é: participe de eventos, webinars, grupos estratégicos de segurança, da área de segurança. Então, quando eu estou nesses locais específicos, eu consigo, fazer aí, essas trocas, esse network, de uma forma que eu tenha esse tipo de benefício em cima disso. Como vocês que estão aqui. Hoje, vocês que estão aqui, têm a oportunidade de fazer pergunta, trocar ideias, coisas que só vocês que estão aqui podem. Quem estiver assistindo depois não poderá fazer isso. Então, qual que é a grande diferença quando você está fazendo isso? É justamente essa essa diferença, né, de quem está de fato interessado, quem está comprometido com pessoas que talvez, não estejam olhando para isso. Então, como isso, né, acaba fazendo toda essa diferença, porque você fica antenado com coisas que estão acontecendo no mercado. E hoje, já falei no passado em algumas aulas, mas eu volto a repetir, as melhores vagas muitas vezes acabam não sendo publicadas ali no LinkedIn, não são publicadas, em grupos ali diversos. Essas melhores vagas, muitas vezes elas acabam acontecendo e a gente não tem essa visibilidade. Então, por isso que é importante eu estar muito mais presente, né, então isso faz toda a diferença. E um outro ponto que traz aqui, que eu trago aqui também como passo um, é: conecte-se com recrutadores, líderes de segurança e executivos que tomam decisão de contratação. Isso aqui muito mais quando a gente está olhando naquele viés de: estou no momento que eu estou olhando para mercado, eu estou querendo, pensar ali, eh, em uma troca de empresa, acabou de acontecer algum problema na empresa, que teve algum layoff, fui mandado embora, aconteceu alguma coisa, eh, beleza. Nesse momento, de uma forma muito estratégica, eu vejo ali, por exemplo, a vaga para a empresa que acabou de abrir a posição. Eu começo a olhar quem são as pessoas de RH daquela empresa. Tem um conceito, né, que acaba acontecendo muito, que é justamente a gente ficar, não sei se vocês, lembram, tem um filme, né, que durante esse filme acaba
tendo um número que parece diversas vezes no estádio, né, tá acontecendo um jogo e esse número vai aparecendo várias vezes. Aí depois fala: "Não, eu vou descobrir qual é o número que você está pensando". E quando acontece isso, por quê? Porque a pessoa criou aquela memória afetiva que a pessoa acabou lembrando, né, daquilo que acabou acontecendo. Então qual que é a diferença aqui? Quando eu estou nesse processo de busca de vagas, a grande diferença eu estou conectando com recrutadores, com líderes ali que eu sei, né, que possam ser o meu líder superior ali, pessoas que fazem parte do ecossistema, pessoas que tomam essa decisão, não com o objetivo, isso inclusive eu falei com uma pessoa recentemente, né? Ah, Alex, eu conheço o presidente da empresa, eu vou abordar ele para falar de uma vaga? Não, não façam isso, pelo amor de Deus, né? Não façam isso. O grande objetivo é que você seja lembrado. A pessoa, na hora que vê seu currículo, entrar no seu LinkedIn e falar, pô, eu já tenho uma conexão com o Marcos, já tenho uma conexão com o Alberto, já tenho uma conexão com o Heitor. Isso é o que faz toda a diferença. Você ir criando essa conexão para isso. Então é importante que nesse momento, né, estou olhando ali para uma empresa, eu vou fazendo essas diversas conexões, que isso vai fazendo toda a diferença. Vocês que estão aqui assistindo já passaram por isso? Já tiveram alguma experiência nesse sentido? Podem escrever aqui no chat. Se quiser falar, fiquem à vontade também. Mas entender se esse passo um fez sentido e se em algum momento vocês já acabaram atuando nessa estratégia, né? Ou seja, estando presente onde essas oportunidades acontecem. E já chegaram a passar por isso, já tiveram essa vivência. Importante saber aí qual é a opinião de vocês sobre isso. Beleza? Fiquem à vontade aí para escrever ou para falar. E aqui a gente está num ambiente mais próximo aqui, então a gente consegue ter essa troca, beleza? Se quiser, podem também abrir a câmera, não tem problema. Aqui, normalmente no modelo do Zoom, quando está sendo gravado, ele só registra ali quem está falando, tá? Então, pô, quer abrir a câmera, fica super à vontade, não tem problema. E normalmente, como eu que estou falando aqui, então ele vai estar aparecendo somente eu aqui, tá bom? Então, passo um, esse daqui, e vamos para o passo 2 agora. Fortaleza, fortaleça sua presença e autoridade no LinkedIn. Esse é um ponto fundamental, né? Muitas vezes, até agora, semana passada, eu estava falando com uma pessoa que, há um tempo atrás, lá na época quando eu comecei, por 20 anos atrás, para você se tornar uma autoridade no mercado, o que que você tinha que fazer? Era alguns, sim, 3 caminhos praticamente. Eu tinha que fazer palestras em grandes eventos, até porque os eventos eram muito nichados, então você ir lá com esse objetivo de palestrar. O segundo era escrever livro, então isso é algo que dava uma visibilidade, então você acabava escrevendo vários livros ali, isso te dava uma autoridade. E o terceiro era quando você dá aula. Então, basicamente, eram esses 3 meios, não sei se vocês lembram de algum, mas eu lembro que lá no passado, né, esses eram os principais formatos que tinham para eu me tornar uma autoridade. Então acabava sendo de uma forma muito restrita, né, a gente acabava não tendo tantas oportunidades. Quem é que consegue, né, parar ali o tempo, se dedicar para escrever livro? As aulas eram presenciais, então dependendo do local onde que você está, vou ter que sair para dar aula, é bem complicado. Então, isso é algo que gerava, né, uma dificuldade grande para você se tornar uma autoridade. Então, depois, né, agora de um tempo, alguns anos, surge o LinkedIn. E o LinkedIn, ele vem com essa possibilidade de você publicar insights, cases, aprendizados, da sua área, e pelo menos uma vez por semana. Pessoal, eh, até agora há pouco, né, na hora do almoço, eu estava numa reunião e a gente estava falando sobre esse ponto, né, de publicações ali no LinkedIn.
às vezes parece um pouco mais difícil, né? Pô, mas o que que eu vou escrever? Inclusive na aula passada a gente falou bastante sobre isso, né? Como que eu defino ali qual é, o- é, qual é o tema central, né? E como que eu vou ser especialista em um determinado segmento, né? Um nicho, qual é o meu subnicho que eu vou atuar? Então, quem estava na aula passada viu. Mas o ponto é, eu tendo isso de uma forma muito clara, eu começo a gerar valor. E quando você gera valor, isso faz toda a diferença. Então, essa publicação de insights, cases, né, e aprendizados, que eu falei, eu não preciso falar, qual é o santo, né, falar a empresa, dar detalhes da empresa, não precisa, mas eu posso falar sobre minha experiência, falo sobre um milagre. Isso faz toda a diferença. Às vezes, uma coisa que para você parece ser boba, né, "Pô, eu não vou falar isso que todo mundo sabe", para uma outra pessoa, pô, pode ser um baita insight importante. Então lembre-se que, eh fale aquilo que você se sente confortável. Isso vai fazer toda a diferença, né? Isso começa a trazer autoridade para você. As pessoas, né, acabam vendo você ali com outros olhos. E um outro ponto que eu trago aqui também, logo na sequência em relação a isso, é interaja com os conteúdos de líderes, recrutadores e profissionais influentes de segurança. Muitas vezes, nossos líderes ali, na empresa que eu estou, ele acaba fazendo algumas publicações. Importantíssimo você estar conectado com isso. Entender que aquele tipo, de publicação que esse líder está fazendo, eu posso aproveitar para entender como foi que ele se conectou com isso, qual foi as ações dele, e abrir um espaço para falar com ele. "Pô, ele é um vice-presidente, eu não tenho acesso". A partir do momento que você vê uma publicação dele e você consegue interagir com ele, é uma oportunidade que você tem ali para poder, eh, conversar e abrir um espaço. Como eu disse, quem não é visto não é lembrado. Então, essa são formas que você tem. Fala, pô, Alex, Renato, agora eu vou ter que ficar monitorando ali o conteúdo dos meus liderados. Assim, não precisa você ficar acessando todos os dias. Eu vou até mostrar aqui, de uma forma bem prática ali, o que que você pode fazer. Eu vou pegar um exemplo aqui do Marcos, né. Posso, Marcos, pegar um exemplo seu aqui? Vou mostrar aqui qual é a forma, que vocês podem monitorar Marcos Aleixo. Ó, tá aqui, conexão de primeiro grau Opa, Alex, aqui meu. fica à vontade aí. Show de bola, brigadão. Valeu. Então, peguei o Marcos aqui, o que que eu posso fazer? Tenho aqui a conexão com ele, deixa eu só mostrar. Ó, tá vendo aqui, ó, esse sininho, eu chego no sininho, coloco aqui, ó, todas. A partir desse momento, eu tenho um trabalho, qual que vai ser meu trabalho? Vai ter que ser buscar esses líderes ali, que são pares, pessoas que eu vejo que são fundamentais, então lá o diretor, o VP do RH, pessoas que eu vejo que são relevantes, eu vou chegar aqui e vou colocar em todas. Normalmente, vocês vão perceber que os líderes têm uma frequência menor de publicar. Então, presidente da empresa, tal. Então eu venho aqui e coloco em todas. A partir daí, todas as publicações que ele fizer, você vai ficar sabendo, você passa a ter ali a informação direta. Então, ou seja, eu não preciso ficar entrando, né, para ficar vendo ali, pô, se o Marcos ele está fazendo publicações ali constante, não preciso, mas se eu coloco em todos, o LinkedIn ele vai me alertar. Ele vai alertar tanto aqui na visão das notificações, então ele vai trazer aqui para você as notificações que foram feitas, quanto também por e-mail. Então, isso é uma forma muito fácil de você
seguir monitorando, né, seguir trazendo essas informações. Então você vai, trazer vai ficar muito mais fácil para você. Então, dica de ouro, importantíssimo vocês conectarem com isso e saber que tenho essas pessoas que eu entendo que são chave, pessoas que são relevantes ali para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, na empresa onde que eu estou, eu começo a monitorar. Porque a partir do momento que eu faço isso, eu passo a ter assunto, mesmo que seja para fazer um elevator pitch, né. Como, por exemplo, uma das casas, que eu estava, eu ficava num outro prédio, que era coisa de 2 quilômetros de distância, e quando eu ia para o prédio ali da sede, né, onde que estavam todos os VPs, eh tinha alguns momentos, pô, chegava cedo e subia, né, com um momento ali junto com o VP, com o presidente e tal. E nesse momento, se você faz esse tipo de monitoração, você tem a possibilidade de falar rapidamente sobre aquela publicação que ele fez. "Ô, parabéns, pô, vamos ver aqui. Parabéns, Heitor, pela publicação que você fez. Pô, achei bem interessante. Eu vi que o evento teve mais de 1.000 pessoas. Pô, legal a sua apresentação. Você falou sobre tal coisa." Ele, opa, lembre-se, quem não é visto não é lembrado. Então, a partir do momento que eu faço isso, você criou ali uma memória afetiva. Lembre-se desse tema, né, desse termo. Uma memória afetiva que automaticamente as pessoas vão lembrar de você em momentos futuros. Então veja que é uma construção de um passo a passo. Alguém conhecia sobre aquela opção ali de, colocar ali na notificação, deixar em todas e conhecer essa estratégia de fazer esse tipo de conexão? Alguém, podem falar ou colocar no chat, fica à vontade aqui, mas para entender se isso foi novo ou não para vocês, mas é um hackzinho que você faz, e você passa a ter uma vantagem frente a outras pessoas que não sabem fazer isso. Então lembre-se, né, muitas vezes as pessoas: "Ah, não, pô, Alex, mas para crescer precisa de, ser politicagem." Politicagem, se você olhar ali no final do dia, não é uma coisa ruim. É aquela história que, a partir do momento que eu vou gerando esse processo, né, que fala de, politicagem, eu passo a ser mais reconhecido pelas pessoas. Então isso faz toda a diferença. Então, importantíssimo ali dentro dessa jornada, de vocês, é entender que dentro desse processo que eu estou, esse é um dos pontos que é extremamente fundamentais. Alguém aqui? Algum comentário? Quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Fique à vontade ali sobre o passo 2. Até para entender se foi novidade, se é uma coisa que vocês já sabiam, não sabiam, e agregou ou não nesse processo de vocês, tá bom? Que aí nós já vamos pular para o passo 3. Passo 3 é: faça network antes de precisar de uma nova vaga. O que é isso, né? Às vezes, muitas pessoas ali, e eu venho conversando, né, com muita gente, só para vocês terem uma ideia, agora, semana passada eu tinha falado mais de 250 pessoas nesse prazo, de um pouquinho mais de 1 ano e meio. E eu percebo que algumas pessoas, elas ficam tão focadas no trabalho, que acabam esquecendo de fazer network. "Ah não, porque está muito puxado, está muito corrido." Compreendo tudo isso. Mas, essas mesmas pessoas que estão se dedicando, às vezes que eu falo, se dedicam muito para o trabalho e acabam, às vezes, não olhando para a sua própria carreira, o que que acontece? No momento que acontece um layoff, uma demissão, qualquer problema, essa pessoa, ela falou: "E agora, o que que eu faço?" E aquele network que ela poderia ter feito ali, no passado, ela acabou não fazendo. E aí, para correr atrás de tudo isso, né, quem são as pessoas que eu mantive um contato nos últimos períodos? Então, é muito importante eu fazer aí esse network, né, para estar conectado com isso. Então, construir esse relacionamento com pessoas chaves de uma forma contínua
mesmo quando você não está buscando emprego. Esse é um ponto que faz toda a diferença. Eu sei que trabalho é corrido, é estressante, é complicado, mas lembrem-se, até eu estava conversando com uma pessoa na semana passada, inclusive foi um dos mentorados novos que entrou, ele falou para mim que ia em um evento. E tá bom, qual que é o seu objetivo com esse evento? Você está indo lá só para escutar? Cara, você está perdendo tempo. Qual que é o seu objetivo com esse evento? Então, qual é sua agenda positiva nesse momento? Então, assim, lembrando-se que qual é o melhor momento para eu mexer no telhado da minha casa? É quando está sol. Lembrem-se disso. Então, muitas vezes, as pessoas elas esquecem porque tem muito trabalho. Ah, mas eu estou no momento de auditoria. Ah, mas eu estou no momento, pô, de análise de terceiros. Ah, mas eu estou tendo visita de fora. Cara, qualquer um pode ter N desculpas. Tenho certeza que vocês já passaram por isso. Mas lembrem-se, quando tem a oportunidade de estar em eventos, fazer networking, é importantíssimo você ter uma clareza qual é a agenda positiva que você vai fazer para aquele evento. Seja para conhecer pessoas, seja para falar de habilidades suas, seja para eh, trocar cartões, seja para conversar posteriormente. E alguns casos, que aí já eu falo que é quando tá chovendo e você tem que mexer no telhado, é quando, pô, fiquei sem emprego. Cara, esse é o pior dos momentos, mas faz parte do jogo, né? Pô, tá chovendo, eu vou ter que trocar meu telhado. Mas lembre-se, a partir do momento eu tenho que ir nutrindo. Tem vários eventos, às vezes o pessoal, pô, Alex, mas aquele evento que vai durar 3 dias, pô, vou perder ali um monte de coisas de trabalho. Lembre-se, qual é a agenda positiva que eu estou fazendo para estar naquele evento? Então, quando eu construo esse relacionamento com pessoas chaves e de uma forma contínua, mesmo que você ainda esteja buscando emprego, você vai criando o que eu falei lá em cima, essa memória afetiva. As pessoas lembram de você. Tem um dos mentorados que ele estava numa empresa, essa empresa teve uma baita mudança ali, estrutural. E o que que aconteceu? Eh, do diretor para baixo, todos foram mandados embora. Então, foi assumir o pessoal de Minas, tal, e assim, ele não teve nem tempo de conversar, de tentar ali uma posição, nada, foi mandado embora. O que que aconteceu? Eh Ele já vinha, já dentro do Pax, já construindo esse relacionamento. Era uma pessoa que dentro das aulas falava, sempre estava em eventos ali conectado, mesmo sendo uma pessoa super low profile, mais tímido ali. Então não é uma pessoa assim de palco que fica ali sempre. Não, não é. Uma pessoa muito low profile. Fala ali de uma forma mais ponderada, de uma forma mais calma, mas é o estilo dela. E, com isso, o que aconteceu? Eh, ele estava nesse evento, né, então ali, pô, já estava chovendo, tendo que mexer no teto, mas ele tinha construído todo um processo em cima disso. O que que ele já tinha feito? Ele já tinha já estava com o LinkedIn muito bom, já estava com o currículo muito bom, já estava com o GUP muito bom. Então, quando ele ficou ali desempregado, ele já tinha andado muito, 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 muito. Muitas coisas ali básicas já tinham sido feitas e são coisas que são extremamente demoradas. Ele estava nesse evento, né, nós estávamos ali, uma das outras pessoas que faziam parte do faz parte do Pax, chegou e comentou com ele: "Ó, fulano, tem um amigo meu que eu sei que está com uma vaga, ainda não foi publicada. Você quer que eu, mando o seu currículo, o seu LinkedIn para ele?" Ele falou: "Pô, eu aceito". Ó, relacionamento, porque as pessoas estavam juntas ali. Nesse momento, que eles, tiveram ali essa troca, né, esse momento ali, ele foi, mandou lá o currículo, que já estava muito bem feito, mandou o LinkedIn, eh, conseguiu já falar com o gestor da área. A partir desse momento ali de
quando falou com o gestor, já teve ali esse momento, né, para, pô, o gestor gostou, olha só, recebeu uma indicação de uma outra pessoa, já foi direto com o gestor, nem passou pelo RH. Depois falou: "Ó, então vamos só conversa com o diretor aqui, para o diretor". Chegou comigo, falou: "Alex, eu vou conversar com tal pessoa". Pô, é uma pessoa que eu conheço de muitos anos. Eu falei: "Essa pessoa funciona desse jeito aqui, ó. Essa é a cabeça dele, essas são as dores, pelo que eu conheço, pelo que eu tenho ali de experiência com ele". Feito isso, cara, uma semana depois, ele me mandando uma mensagem: "Pô, Alex, tem uma boa notícia. Fui aprovado, entrei na empresa". Então vejam, pessoal, que muitas vezes é uma construção que você vai fazendo. Então isso são formas que, é que nem eu falo, pô, qual é o momento que você vai mexer no telhado na sua casa? Quando tá sol. Então lembre-se que você tem que ser o CEO da sua vida, você que tem que estar à frente disso, né. Então, isso é algo que faz toda a diferença. Aqui, próximo ponto aqui, envie mensagens genuínas de conexão. Parabenize por novas conquistas e mantenha contato ativo. Eh, um dos pontos positivos de quando você tem a conexão ali de primeiro grau no LinkedIn, é que você fica sabendo das movimentações que a pessoa fez. Um novo emprego, a pessoa tá fazendo aniversário, coisas assim. Então, como eu falei, nesse momento que eu estou vendo que a pessoa tem movimentações, gente, o que custa, né, você ir lá, clicar ali na, inclusive aqui, né, tem a opção aqui, ele traz todas essas pessoas, né, que estão, fazendo aniversário, e tal. Então não custa nada você clicar lá no para parabenizar essa pessoa. Vou colocar a mensagem padrão? É melhor do que nada. Mas, eu particularmente, eu gosto de, pô, dar uma editada, eu já tenho um texto pronto, né, mas dá uma editada, coloca ali, pô, parabenizando, assim, de forma muito genuína, uma forma muito, bacana. Porque à medida do que você vai fazendo isso, você vai estreitando esse relacionamento. Então, quando é uma pessoa nova, não conheço. Ah, Marcos, vocês viram aqui que eu conectei, pô, já tenho conexão com ele. É uma pessoa nova que eu não conheço, o que que eu faço? Eu edito a mensagem, eu não coloco somente aquela mensagem padrão. Pô, Marcos, aqui é o Alex Amorim, lá do Sisos Club. Pô, gostaria de ter conexão com você, para a gente ter aí uma troca de ideias, para ter aí ter um relacionamento. Então, assim, de uma forma muito genuína. A probabilidade de aceitar é muito maior do que, a pessoa, simplesmente receber ali o padrão. Para vocês terem ideia, eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem que é muito, assim, hoje, como eu tenho mais de 30.000 pessoas ali, fica um pouquinho mais difícil de eu aceitar todas as pessoas. Mas, ó, vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Ó, hoje, de pessoas que pediram conexão para mim, tem um total de 288. Infelizmente, não consigo aprovar todas. Mas, quando a pessoa manda um pedido de conexão e ela escreve uma mensagem, eu paro para ler. E eu vejo se faz sentido ou não. Então, lembre-se, né, eh, a faça uma conexão genuína, não simplesmente vá lá e saia adicionando um monte de gente, pô, com certeza algumas pessoas vão aceitar, outras não, mas quando você faz uma conexão genuína, a probabilidade de você ser aceito é muito maior. Então por isso que é importante eu ter essa rede de network. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, ela fala: "Ah, não, eu não aceito qualquer pessoa porque às vezes eu não conheço". Acho que vale a pena repensar isso. O LinkedIn, hoje eu não conheço, mas amanhã eu posso ter ali, estar participando de alguma oportunidade com aquela pessoa, da empresa que ela está. Então acho que vale a pena sim você ter conexões. Quanto mais conexões é melhor. Lembre-se que, pô, até 30.000 pessoas de você chamando, né, de conexões ali de primeiro grau, para você estabelecer
você pode fazer, não tem problema nenhum no LinkedIn, tem essa trava dos 30.000, depois disso você não consegue mais adicionar pessoas. Então o ponto é, aproveitem isso, utilizem isso ali de uma forma muito clara, isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Esse é o passo 3. Tranquilo até aqui, pessoal? Ficou sossegado? Alguma dúvida sobre isso? Pode colocar aqui no chat e a ideia nossa é indo tendo essa troca, beleza? Então, nós vamos agora para o passo 4. Passo 4 é um que é uma consequência disso tudo que a gente vem fazendo, que é gerar valor nas suas interações. Então, não adianta nada eu ter ali essa conexão com as pessoas, sendo que eu não venho gerando valor. Para eu gerar valor, o primeiro ponto que eu tenho aqui é compartilhar informações relevantes, tendências no mercado, insights que possam ajudar os seus contatos. Ou seja, nesse momento que eu estou gerando esse valor, eu mostro para as pessoas que estão conectadas comigo que eu estou gerando informações importantes. Isso é bom, né? Isso acaba tendo ali uma troca. Veja, né? Então, estabeleci minha presença, eu começo a fazer ali esses conteúdos, né? Que são relevantes, eu faço esse network com pessoas que eu entendo que faz sentido, estabeleço essa conexão de uma forma genuína e começo a compartilhar essas informações relevantes. Informação relevante é naquilo, como eu falei na última aula, tem o meu nicho, tem um subnicho. Olhando para esse subnicho, quais são as informações que eu entendo que eu sou bom naquilo. Eh, um dos pontos que eu não recomendo é vocês, muitas vezes, fazer compartilhar, né, informações que às vezes não está ligado diretamente naquilo que você gosta, naquilo que você tem uma interação, até porque isso às vezes pode ser ruim, né, para a sua própria imagem. Mandar uma mensagem ou outra, uma notícia, zero de problema. Mas qual é a linha de raciocínio que para você gosta, né? Aquela história que você sente à vontade, que você tem vontade de compartilhar. Baseado nisso, eu começo a olhar para esses pontos. O que que é uma informação relevante? O que que é essa tendência de mercado? E que são insights que eu entendo que eu sou muito bom naquilo que eu posso ajudar. E isso é, é um dos pontos também que eu gosto bastante quando a gente olha aqui para esse passo 4, e eu vou até colocar aqui para a gente materializar, que é ajude a conectar com outras pessoas quando possível, criando um ciclo de reciprocidade. Esse ponto aqui é uma das coisas que eu vejo que é muito forte dentro do Sisus Club, né? O Sisus Club ali, ele veio como essa comunidade para ajudar, ter essa troca. E o ponto é, às vezes tem pontos que eu preciso de ajuda. Eh, quando eu publico, pedindo ali uma ajuda, falando sobre um determinado tema, as pessoas tendem-se a ajudar, compartilhar, pô, e isso é muito bom, né, o Sisos Club ele é muito bom nisso. Então, quando, eu vejo que tem uma pessoa que tem uma determinada dificuldade, lembra lá, eu fui no evento, criei esse relacionamento, às vezes uma pessoa fala que tem uma dificuldade em um determinado tema, eu consigo, muitas vezes, baseado na minha experiência, fazer essa troca, né, mostrar ali, qual é como que um pode ajudar o outro. E eu posso servir ali como essa bridge, fazendo de uma forma muito clara, para que essa pessoa possa se conectar com a outra. Isso de uma forma muito genuína. Então isso acaba, conectando essas pessoas e criando esse ciclo de reciprocidade. Então, é aquela pessoa que está ali nesse processo onde está tendo essa troca de uma forma muito legítima. Isso é muito bom, pessoal. Então lembre-se que nessas interações para gerar valor é o quê? É o momento em qual eu estou informando, passando informações relevantes naquilo que eu sou muito bom. Por exemplo, tem a nossa amiga aqui, a Adriane, que acabou de entrar, que manja tudo ali do mundo de privacidade, de direito. Ela é minha guru,
quando fala sobre o tema ali de, pô, jurídico, entendeu? Então ela conhece, formada, tal. Então, você entrou quietinha, Adriane, já fala de você, minha amiga. Então, você viu, né? E É aí, isso pessoal, aí, boa tarde. bom Oi, Alex. demais. Boa tarde, boa tarde. Então, veja, se eu estou no local onde tem uma pessoa que tem uma dúvida jurídica e eu sei que, pô, a Adriane pode ajudar, eu vou lá e já conecto. Isso vai criando essa reciprocidade, porque as pessoas elas vão vendo e vai gerando esse ciclo de valor. Então, isso que é gerar valor, não é simplesmente, né, muitas vezes, só ir lá e compartilhar um link. Não, pô, compartilha o link, gera um insight junto. Isso faz toda a diferença. Então, nesse processo de geração de valor, é quando eu faço esse compartilhamento, mas eu estou agregando o meu conhecimento com isso. Isso gera muito valor. E lembre-se, né, daquilo que a gente está falando. Isso, estou falando de pessoas da nossa área, mas também ele funciona para pessoas que estão dentro da empresa. Estou ali na empresa, numa reunião onde a área de negócio está falando sobre uma determinada dor. Pô, mas não tem nada a ver com segurança. Mas eu sei que tem ali um eventual fornecedor de uma outra área, de alguma experiência que eu tenho, que eu sei que pode ajudar, por que não eu fazer isso? Ó, lembre-se, você está gerando valor e as pessoas vão lembrando de você. Aquilo que eu falei lá em cima dessa memória afetiva. Quanto mais você vai aparecendo, sendo uma pessoa que gera valor, isso vai tendo toda a diferença na sua carreira, né? Então, isso vai trazendo ali todo essa, esse diferencial seu como profissional. Beleza? Vamos para o passo 5. Passo 5 é um dos que eu gosto muito, que é seja claro no seu valor e suas conquistas profissionais. Então, o que que a gente fala sobre isso, né? É extremamente importante eu colocar resultados, mostrar projetos que eu estou fazendo, projetos entregues, ou seja, mostrar o impacto positivo que você está causando. Eu percebo, tenho certeza, se a gente olhar aqui, fazer uma pesquisa rápida aqui com vocês, provavelmente eu vou ver que no histórico, assim, quem está um pouquinho melhor nas empresas passadas toda tem um histórico lá, o que que a pessoa fez. Mas na empresa atual não coloca nada. Tenho certeza que se a gente buscar aqui a gente vai encontrar. Então, olha o problema que a gente está fazendo. Lembra aquela história? Qual é o melhor momento para eu mexer no meu telhado? É quando tá sol. Então, participei de um projeto relevante, participei de alguma premiação, fiz alguma entrega, né? Pô, conquistei ali o selo da ISO 27001 para a empresa, PCI, coisas assim que são informações públicas. Por que não eu colocar aquilo ali como um projeto relevante que eu fiz? Mostrar esse resultado de uma forma que você está impactando. Não esperar eu sair da empresa para aí sim eu atualizar o LinkedIn e colocar tudo isso. Então, é muito importante você atualizar esse seu perfil com esses resultados, deixando muito claro esses projetos que você vem fazendo, isso de uma forma muito tranquila. Adriane, fica super à vontade, minha amiga. Até aproveitando o gancho do seu comentário, Alex, eu tive até uma dificuldade que recentemente eu participei de uma situação até de liderança de uma crise e tudo mais, e aí o receio é eventualmente a gente inserir algum ponto que foi entregue ali no LinkedIn, algum tema relevante, e isso não ser talvez bem visto. Como que não sei se algum outro colega também experienciou alguma coisa parecida, mas de levantar a bola de alguma questão da própria da empresa que trabalha, né? Boa, boa. Aí, ótimo ponto. Lembre-se, eu posso falar do milagre, mas não preciso falar do santo. O que é isso? Posso falar de atitudes importantes no momento de uma crise cibernética.
Pô, eu tô falando de um jeito mais geral. Eu não tô falando que eu passei por uma crise ou que aconteceu, tal, mas assim, ó, principais insights ou principais pontos que líderes de segurança deveriam se preocupar numa crise cibernética. Faço um artigo sobre isso, coloco todos os pontos. Não estou falando diretamente se eu tive ou não tive problema, daquilo, mas eu estou falando sobre eh, o que eu vejo como diferencial. E olha só, faço um artigo sobre esse, né? De uma forma mais ampla, sem colocar nenhum detalhe, automaticamente eu coloco, né, isso aí como um conhecimento, né, que eu estou adicionando, que eu estou colocando ali para o mercado, ensinando outros líderes, e com isso o mercado, de uma forma geral, já começa a entender que, pô, é uma pessoa que tem uma propriedade em falar sobre isso. Olha só, Adriane, você é advogada, conhece bem do tema. Quantos advogados hoje no país sabem como funciona uma crise? É o que eu falo. A gente vê lá que o Comitê Nacional lá de Segurança, tal, só tem advogado, né? Tem um ou outro ali que é de segurança. Eu duvido que esses advogados alguma vez já participou de uma crise. Então, Eu outro também. tema. Então, então assim, outro tema que você, por exemplo, pode fazer. Qual é a atuação de um advogado em um momento de uma sala de crise? Pô, estou falando de uma forma ampla. Principais papéis e responsabilidades que advogados deveriam saber para gestionar uma crise. Olha só, pô, você passa a já se tornar com isso uma referência dentro do seu nicho. Então, lembra aquilo que eu falei, tem um nicho, né? Ah, nosso nicho é de segurança, meu subnicho é segurança com ênfase no direito. Direito digital com ênfase em segurança, alguma coisa assim. Então, você começa a se colocar para o mercado como essa referência que eu sou advogado igual todo mundo que está aqui, mas eu conheço muito bem sobre esse determinado tema e você começa a falar sobre isso. Isso muda tudo. Então, eu já estou falando de um sub-nicho, né? Assim, me especializei só nessa parte de gestão de crise, então começo a falar sobre isso. Então, todos os outros advogados falam, opa, estou vendo aqui que a Adriane entende muito disso, né? Então, vou começar a acompanhar esses posts dela. Então, veja que a partir do momento que eu tenho essa clareza desse meu nicho, daquilo que eu estou falando e qual é o público que eu estou falando, fica muito mais fácil, porque você consegue ter um tipo de comunicação, por exemplo, com advogados, que provavelmente 90% aqui do público que está escutando não sabe, não tem esse conhecimento. Então, veja como que por conta desse limão, a gente consegue fazer uma caipirinha, uma limonada e assim por diante, porque é a forma diferente de você colocar. Então, assim, o que que eu falei? Falei alguma coisa de crise que eu tive? Não falei nada, mas eu falei sim, baseado em conhecimentos que eu tive da imersão, como você participou lá da imersão do Arrum 2.0. Você já tem um conhecimento diferenciado nisso. Você já teve outros exemplos na prática que conheceu. Então, isso tudo consolidando, hoje já se destaca você como um profissional baita relevante que tem um conhecimento que os outros não têm e você começa a falar sobre isso. Então, coisas muito simples que às vezes você está colocando que o restante do pessoal não tem conhecimento. Fez sentido, amiguinha? Bacana, bacana. Obrigada, viu? Imagina, imagina. Então vejam, né, que esse é um exercício que a gente vai fazendo, mas veja que cada um que está aqui hoje, com certeza, tem ali conhecimento, tem expertises que eh, se coloca totalmente diferenciado ali do mercado, né? Então, tenho certeza, né, que hoje vocês conseguem fazer algo bem diferenciado e coisas que você dominam que muitos outros não dominam e às vezes falam, mas cara, é tão simples, né? Tão simples ali, é, criar um comitê no momento de uma crise, tão simples ali fazer essa troca, mas para as outras pessoas não é. E quando você faz isso, você ganha essa relevância. Por isso que eu falei, às vezes uma coisa simples para você pode ser totalmente
decisiva, né, e um divisor de águas para isso. E são coisas que você vai fazendo e você vai ganhando aí essa notoriedade. Outro ponto aqui do passo 5 é tenha sempre um pitch pronto para contar a sua história profissional de uma forma estratégica quando surgir uma conversa de network. É o elevator pitch. O que que é o elevator pitch? É aquele momento de quando você está ali, por exemplo, com o VP, com o presidente, você precisa ser muito rápido para falar. Já vou dar um spoiler aqui de uma coisa que é muito comum, eu já tive isso algumas vezes, e isso é uma pergunta clássica. A partir do momento que você passa a ser conhecido pelos VPs, pelo presidente, ele vai encontrar você no elevador e vai falar: E aí, estamos seguros ou não estamos seguros? E com isso, com essa sua resposta, você pode fazer toda a diferença, né? Que é o momento que você tem ali. Não adianta, não, que oníscio, olhando para a maturidade. Ah, esquece. É 10 segundos, é 30 segundos que você tem para fazer isso. O Licinho já, acho que já passou por isso, né, Licinho? Já, já teve essa experiência, né? Quantas vezes? Pois Estamos é, seguros? Tá tudo bem? maravilha, vamos demais, você vê. Então isso acontece, estamos bem, estamos seguros, né? É normal, Borja, estamos seguros. Aí o ponto é, como que eu consigo, nesse momento, de uma forma muito rápida, falar que estamos evoluindo, estamos criando, estamos dentro do prazo, estamos dentro dos nossos planos, de acordo com o planejamento já estabelecido, mas de uma forma eu não posso dar ali uma sensação que estamos todos bem, estamos super tranquilos, até porque dentro do mundo de segurança não dá para fazer isso, e também eu não posso trazer aquela visão de terra arrasada, onde não, estamos mal pra caramba, estamos cheio de problema. Não podemos, né? Acho que tanto o 8 quanto o 80 não são coisas boas. Então o ponto é, dentro dessas minhas conexões, coisas que vão acontecendo, você vai criando e tendo isso como um storytelling para eu conseguir falar de uma forma muito rápida. Imagina, isso aqui que eu estou falando desse elevator pitch, algo que você precisa, como eu falei lá em cima, né? É, construir esse relacionamento com pessoas chaves de uma forma contínua. Muitas vezes eu vou encontrar com uma pessoa no evento. Como que eu vou chegar para ela, né? Nesse elevator pitch ali. Ah, tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo, tal. Mas como que eu consigo utilizar esse momento para eu crescer, para eu me desenvolver? Veja que isso faz toda a diferença. Então, acho que o grande ponto quando a gente olha para isso é a gente entender que dentro de todo esse processo, eu preciso ter essa clareza de entender que em todos os momentos eu estou ali me vendendo, em todos os momentos eu estou tendo essa oportunidade de falar sobre determinados pontos. Então eu preciso estar preparado para isso, né? Então, independente do momento que eu estou, eu consigo fazer, né, esse processo. Então, inclusive, né, tudo que eu acabei de falar aqui são pontos que a gente acaba trabalhando muito dentro do PAX, que é o Programa Acelerador de Carreira de Segurança, né? Que é essa mentoria, né, para líderes de segurança que entendem, né, que estão nesse momento. Então, se você quer entender como aplicar isso de uma forma muito personalizada, vocês podem escrever aqui no chat, né? Eu quero, né? Isso aí já basta, que aí a Liliane que consegue ajudar, né? Nosso time de suporte. Então, você já consegue ter aí ter essa proximidade com isso, você aí ter esse momento para a gente fazer ali um diagnóstico, né? Então, eu falo que muitas vezes, né, dentro da nossa jornada, eu preciso saber como eu estou. E um dos passos que eu faço muito forte ali dentro do Pax é fazer um diagnóstico. E hoje, né, como eu venho falando nas últimas aulas, hoje eu não consigo mais fazer o diagnóstico para todo mundo. Então, tem um formulário de pré-diagnóstico
que eu mando, né? Você preenche. Eu faço uma avaliação se de fato está nesse seu momento ou não. Algumas pessoas eu consigo fazer, outras infelizmente não. Então, se você sente, né, que merece ganhar mais, né, saber como o network pode te levar para o próximo nível dessa remuneração, eu vou liberar aqui no chat, vou pedir para a Liliane colocar esse link de pré-inscrição. Então, você faz para pleitear essa vaga aí, desse momento aí de fazer essa análise, e eu vou olhar ali se a gente consegue, né, se faz sentido para o momento que você está. Então, a gente vai analisar ali e traçar, entender exatamente como você está, para a gente traçar esse plano. Então, isso é o que vai fazer toda a diferença. Então, pensando de uma forma geral, né, os principais pontos que a gente acabou falando aqui na nossa live de hoje, né? Então, primeiro, né, estar presente no lugar certo. Consigo olhar para tudo? Não consigo, mas eu preciso estar presente no lugar certo. Segundo ponto, fortalecer essa presença digital. Ó, Márcio, beleza, Márcio, precisa sair, tem algumas reuniões, mas obrigado, viu, pelo bate-papo, insights, muito importante ter você aqui, bom ter falado contigo. Então, segundo, fortalecer a presença digital. Terceiro ponto, né, fazer esse network de uma forma contínua. Lembre-se que o momento de eu mexer no meu telhado é quando está sol. O quarto, gerar esse valor nas conexões. Então, não adianta simplesmente eu ter um monte de conexões, sendo que eu não estou gerando valor. E o quinto é comunicar claramente, gerando o seu valor profissional. Qual é o seu valor? Sobre o que você quer falar, né? Então, isso é o que vem fazendo toda a diferença, né, para a sua carreira. Então, é, só de uma forma lembrando, né, que na próxima segunda-feira, 3 horas da tarde, nós vamos fazer a aula 20 e o tema da aula 20 vai ser construindo sua marca pessoal na cibersegurança. Então, já é importantíssimo deixar na agenda, acho que recomendo vocês, se vocês puderem, né, deixa travado ali a agenda de todas as segundas-feiras, das 3 às 4, que aí vocês têm a oportunidade de estar aqui. Eu sei que sempre vem um monte de reunião, mas se vocês entendem que isso gera valor, eu já deixa travado, né? Já faz ali esse bloco, que aí vocês conseguem ter acesso, né? E a gente conseguir falar de uma forma bem clara. Então, isso é o que a gente consegue ter esse momento de uma forma muito próxima, ainda para você conseguir ter aí esse avanço. Então, qual dessas estratégias você vai começar a aplicar ainda essa semana para fortalecer o seu network? Importante, podem comentar aqui, podem falar. Importante saber se fez sentido, né? Se teve alguma coisa nova, qual foi o insight que vocês tiveram. Isso é importante até para eu saber aqui se fez sentido a aula, né? Então, e se você ainda não segue também, é, vou colocar também o link, o meu LinkedIn para vocês seguirem, né? Então é só clicar no botão seguir que vocês vão ter acesso a todos os conteúdos, fazendo aquilo lá que eu comentei, né? E no lá nas notificações podem colocar todas e com isso vocês podem ter acesso a todas as aulas, né? Isso faz toda a diferença, vocês começam a ter aí essas informações de uma forma muito clara. Beleza, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que é importante até para saber se fez sentido, se a aula de hoje gerou algum insight, alguma coisa nova, né? O que que vocês viram ali? Boa. O Sinildo comentou, ajudou muito. Obrigado por cada insight, Alex. Bom demais, Sinildo. Bom saber ali que acabou ajudando, né? É, o André comentou, muito positivo. Poderia enriquecer o pitch com exemplos reais, o que acha? Boa, dá para a gente falar bastante sobre isso. Esses pits, você, no momento, né, que você vai ter ali, pensa sempre naquele elevator pitch, né, aquele pitch ali que eu vou fazer de, pô, 10 segundos, 30 segundos. Então é isso, é você estar ali com o board, no momento do elevador mesmo, ele falar,
pô, como que está o nível de segurança, está com uma área de negócio que pode te reportar alguma coisa, a área, pô, eu vi ali um site meio estranho, eu queria saber como que faz para eu denunciar, então você já tem isso pronto. Então, assim, existem vários formas ali do nosso dia a dia que eu preciso estar ligado para isso, né? Então, isso vai fazendo toda a diferença. Então, é importantíssimo você saber que nesses momentos ali do elevator pitch, né, são momentos que eu tenho ali que as pessoas podem perguntar alguma coisa e é bom eu ter isso como respostas prontas, né? O Ilicinho aqui também colocou mais uma pílula de conhecimento, obrigado. Vamos ser melhores do que ontem, com certeza. É sempre importante a gente ser melhores do que ontem e os nossos passos de amanhã ser os mais largos do que o de hoje. Então, isso faz toda a diferença, né? O Alberto já colocou, muito importante essas dicas, bom demais. O André também colocou um insight, comparar é, com elevador, sempre subindo, mas da mesma forma precisamos sempre de manutenção para continuar funcionando bem. Pô, boa, excelente, André. Acho que são pontos ali que a gente precisa estar conectados com isso. E não sei se vocês têm ali o meu acesso, todos já estão dentro do grupo, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Aqui o meu. Deixa eu só pegar aqui. Quem ainda não estiver dentro do Sisus Club Academy, vocês podem conectar. Deixa eu copiar aqui o link. Vou colocar aqui. Vocês podem entrar no Sisus Club Academy. E lá dentro do grupo, podem procurar eu ou até mesmo ali o nosso time de suporte, que a gente manda para você o link ali para fazer o diagnóstico. Então a gente está com um probleminha aqui, não conseguiu encontrar o link de uma forma fácil aqui, mas podem chamar tanto ali o nosso time de suporte como eu, e só dar estoque, pô, Alex, manda ali o link para o diagnóstico que a gente já consegue mandar para vocês, que a gente já consegue compartilhar, tá? Beleza, pessoal? Bom demais estar com vocês. Foi um grande prazer mais uma vez estar com vocês aqui e até a próxima aula. Vou aqui desligando aqui nossa gravação e até mais, pessoal. Quem quiser ficar aqui para a gente conversar rapidinho, pode ficar à vontade, tá? Mas desligando aqui, tchau. Valeu, pessoal. Obrigada.